Olha, o pessoal tá judiando das ações do Bradesco. Parece pequena essa queda, mas se você pega do topo aqui de abril, a gente está falando de mais de 20% de queda. Sim, tivemos alguns fatos novos. Por exemplo, a piora da inadimplência aqui no país. E aí saiu esse relatório do Banco Citi falando que espera o pior. Já falamos sobre isso. E mais recentemente, saiu essa lista de credores das Casas Bahia. E o Bradesco, infelizmente, é o principal credor. Não é o Banco do Brasil, não. O Bradesco é dono do Digio. Então a gente está falando de pelo menos 4,8 bilhões de reais. Praticamente o mesmo rombo das Americanas. Só que não é bem assim também, tá? O que acontece? Eu vou até pegar aqui o resultado do Bradesco. Em 2023, que teve esse rombo, o lucro despencou lá para 14,5 bilhões de reais. E despencou porque foi uma tempestade perfeita. E no caso da Americanas, o Bradesco precisou provisionar integralmente o rombo de 5 bilhões. Virou pó esse dinheiro. Aqui nesse caso não é bem assim. O fato de uma empresa entrar em recuperação judicial, ela está querendo se recuperar. Então ela quer renegociar a sua dívida. Então não é assim, virou pó, vou sair provisionando tudo. Além do fato de que grande parte desse recurso é extraconcursal. Eu expliquei que o extraconcursal significa fica de fora da recuperação, porque foi um crédito surgido na recuperação anterior. Então veja, não é assim virou pó, mas é claro, é um risco novo. E aí eu acho correto a gente estressar o cenário aqui para ter uma noção de quanto eu posso esperar de dividend yield do Bradesco, mesmo com a queda eventual do resultado em virtude de um certo calote que o Bradesco poderia sofrer das Casas Bahia. Tem que estressar o cenário sim, para verificar se o preço atual aguenta desaforo, se faz sentido. Primeiro que a gente está falando de, vamos arredondar aqui, de 4,8 bilhões de reais no total, perfeito? Qual deverá ser o resultado provável do Bradesco se ele não precisar aumentar provisões em virtude desse caso? Tranquilo de você projetar aqui. Você vai olhar o seguinte. Primeiro ponto é que as provisões ou despesa de PDD expandida, elas caíram na comparação trimestral. O que é a comparação trimestral? Primeiro trimestre de 2026 com o segundo trimestre de 2026. Saiu de 9,6 bilhões para 9,9 bilhões. Teve um leve aumento, tá? Mas acelerou em relação ao segundo trimestre de 2025, que é a comparação anual. No final das contas, as provisões subiram no ano, mas começou a desacelerar. Isso que eu quero dizer, tá? Perfeito. Agora eu quero saber qual foi o resultado líquido recorrente. Olha, ele foi, vamos pegar aqui o lucro líquido recorrente, no total, no semestre, tá aqui, foi de 11,9 não, 13,8 bilhões, 11,9 foi em 2025. Então 13,8 multiplicado por 2, projetando para mais um semestre, a gente está falando de 27,7 bilhões de reais. Esse é o potencial de lucro do Bradesco, a princípio. Estabelecendo uma margem de erro, a gente fica com 27 bilhões, perfeito? Esse é o lucro potencial do Bradesco para 2026. Mas eu disse para a gente estressar o cenário. Então vamos supor que o Bradesco tenha que provisionar 50% desse crédito total de 4,8, que já seria um absurdo nesse caso. Mas supondo que isso aconteça. Então a gente está falando de 4,8 bilhões, vamos provisionar a metade, a gente está falando de 2,4 bi. Então se eu tinha um potencial de 27, menos 2,400, eu estou falando de um lucro que ficaria em 24,600. O lucro do ano passado, olha só, foi de quase isso. Haveria um leve aumento. Você acha isso razoável? Ah não, Luan, bota aí que 80% vai ser provisionado. 80%, tá? É um exagero isso aqui, tá? 3,8 bilhões. Então, eu vou até colocar o valor do potencial de lucro mesmo. 27,700 menos 3,800, lucro de 23,900. Aí a gente teria um lucro que, olha só, que remontaria o ano de 2025. Você quer estressar ainda mais? 23 bilhões, tá? 23 bilhões. Estressamos o cenário aqui, com base nas informações hoje disponíveis. Agora eu te pergunto, se o Bradesco, nos preços atuais, tá? Que são 16,28 para ação preferencial e 14,35 para ação ordinária. Mas não é aqui que você olha. Eu vou te falar qual ação você deveria escolher. Você vai no valor de mercado. O valor de mercado nesse momento do Bradesco é de 162 bilhões de reais. Então, 162 mil dividido por 23 mil vai me dar um índice preço-lucro projetado nesse cenário de estresse de 7 vezes.
Agora eu quero saber de você. Bradesco a 7 vezes os lucros corporativos. Está caro ou está barato? Invertendo, 23 mil sobre 162 mil. Esse aqui é o indicador Earning Yield, 14%. Está caro ou está barato? Olha, Luan, na verdade eu tenho que olhar com base em alguma referência, né? Perfeito. O mercado olha a referência histórica. Então vamos pegar aqui o histórico de IPL do próprio Bradesco. E aí a gente está falando de um Bradesco que, olha só, em 2016, 8,8 vezes os lucros. Em 2023, 11 vezes, porque o lucro desabou para 14,5 bi. Em 2024, 6,5. Em 2025, ó, 7 vezes. Então a gente basicamente faria o Bradesco negociar no mesmo múltiplo de 2025 e abaixo de 2021. Aonde que isso está caro? Não está caro. E qual seria o dividend yield provável nesse ambiente? Primeiro eu preciso olhar qual é o payout praticado pelo banco, né? E ele vem praticando um payout bem alto, que deve ficar próximo a 50, 55%. Então eu estou falando de 55% de payout sobre um lucro de 23 bilhões no cenário de estresse. 12 bi 650. É só eu dividir pelo valor de mercado, que de novo, qual que é? 162 bilhões. Então eu estou falando de um dividend yield de 7,8%. Qual foi a média de dividend yield das ações ordinárias do Bradesco? Vamos pegar aqui embaixo. Dividend yield médio em 5 anos de 7,32. Você ainda conseguiria ganhar acima da média dos últimos 5 anos. De novo eu te pergunto, no cenário de estresse, a ação ainda estaria barata? A resposta é positiva. Me parece que sim. Agora, é claro, eu não estou falando para você, então eu vou sair comprando loucamente Bradesco que está barato demais. Calma, o que mais me preocupa é essa inadimplência que não para. Veja que no segundo trimestre tivemos um avanço da inadimplência, alcançando o patamar de 4,3%. Para você ter uma ideia, esse indicador no Itaú é de 1,9%, muito mais controlado. Só que até o Itaú a gente já começou a ver um sinal de que vai piorar. Então é para ir com calma agora no setor bancário, porque pelo menos no corrente ano não há como melhorar. Para melhorar, o juro precisa cair. Mas a Selic está caindo, aquilo ali é insuficiente. Tem outro detalhe. Quando a Selic cai, o impacto não é imediato. O próprio Banco Central, ele estima entre 6 a 9 meses de início do impacto da Selic. Então a gente só vai começar a ver efeito positivo do corte de juros lá para o ano que vem. Assim funciona. Então não seja herói agora. Sobre qual classe de ação seria preferível, me parece óbvio que é a ação ordinária. Por quê? Porque ela já tem uma boa liquidez, olha só. Negocia quase 100 milhões dia e entrega um dividend yield maior. Nos últimos 12 meses, 9,87% contra 9,58% das ações preferenciais. Então aqui a escolha é bastante óbvia. É por isso que na minha planilha de valor intrínseco eu só coloquei as ações ordinárias. Mas eu só tenho preferencial, Luan. É só você fazer o seguinte, ó. Tá vendo que eu coloco o valor da empresa? Esse aqui é o valor para o patrimônio líquido que eu entendo justo. 238.700, tá? Então o que eu faço? Qual que é o valor de mercado da empresa? 160, né? Olha o potencial de valorização em qualquer classe. Eu tô falando do potencial de quase 47%, tá? É o que tá aqui, ó. Isso aqui é válido para qualquer classe. Só que a ordinária é mais barata, produzindo mais dividend yield. Uma diferença marginal. Se você tem a preferencial, é a preferencial, não tem problema. Joga aí. Aqui eu tenho potencial de 46, então na preferencial uns 45. É muito potencial. Então se o valor intrínseco da ordinária é 29,4, 21, então você pega 16,28, e adiciono 45%. Então, meu preço-alvo, consequentemente, em Bradesco 4 é 23,60, 23,50. Só adaptar. Agora, aqui eu estou considerando um lucro de 27 bilhões. No cenário sob estresse, aí as ações ordinárias do Bradesco valeriam quase R$18, com potencial de valorização de 24% e uma margem de segurança de 20%. Portanto, note que há bastante margem de segurança, mesmo no cenário de estresse. Então, hoje, o preço suporta esse novo caso das Casas Bahia e ainda uma queda no lucro líquido que poderia chegar a 19 bilhões de reais e a ação ainda estaria um pouquinho barata. Portanto, senhores, com um dividend yield sob estresse de 7,8, sem estresse acima de 8, Bradesco estaria barato, mesmo nesse cenário de lucro despencando para 23 bilhões. E ele só ficaria caro se o lucro caísse lá para 18 bilhões de reais. O que de fato aconteceu, né, entre os anos de 23 e 24. Só que as ações acompanharam e ficaram extremamente baratas por conta disso. Então o preço atual de 14 aqui e 16 aqui admite o desaforo do lucro desabar
para 18 bilhões de reais. E mesmo assim, você ainda tem uma boa perspectiva de retorno, superior ao CDI, por exemplo, atual de 14%. Então é assim que eu olho hoje para o Bradesco. A assimetria parece interessante, mas de novo, sem querer ser herói, porque essa inadimplência não para. Mas a gente sabe que uma hora isso vai ter que se reverter, porque senão, simplesmente significa o país acabando. E eu não acredito nesse cenário. Não por idealismo ou por acreditar na benevolência da classe política, não. Porque eles não podem deixar isso acontecer, senão eles perdem. Então é mais uma questão de interesse, incentivo, o jogo dos incentivos na economia. Portanto, eu sigo com as minhas ações do Bradesco, com tranquilidade, mas recomendo cautela para todo mundo agora, em virtude desse contexto. Não é para ser herói, mas o preço admite bastante desaforo. E vamos pensar o seguinte, um yield de 7, 8%, pô, se você for, cara, eu peguei ali o histórico da FIPZAP, o yield de imóveis residenciais para locação está em 0,5%. De imóveis comerciais, 0,5% ao mês, 0,6%. Ou seja, no anualizado você ganha 6,19% ao ano em imóvel residencial e 7% ao ano em imóvel comercial. Com a ação do Bradesco, você vai ganhar mais do que você ganharia com imóvel comercial, isento de imposto de renda, até 50 mil, né? Mas o JCP tá enquadrado no JCP aqui também, que é retido na fonte. Eu não acho isso ruim. E eu tô falando do cenário de estresse. Se não tiver estresse, você vai ganhar bem mais que isso. 8,5% de yield. Lembrando que eu tô comparando com quanto você vai ganhar em locação imobiliária, que é 100% do resultado, corresponde a 7% ao ano. Aqui, 55% do resultado corresponde a 8% ao ano. Gente, a gente tem que lembrar da economia real. Só na bolsa de valores você tem esse tipo de situação. Não existe no mercado real. Vou te dar um exemplo. Não é querendo defender fundo imobiliário. Tô aqui para isso. Mas só para você ter noção, pra gente voltar para a realidade. Tem um fundo imobiliário chamado PVBI 11. Ali aparentemente há um problema de gestão porque a vacância está muito alta. Porque os imóveis são de altíssima qualidade e a localização é boa. Tem tudo para dar certo, mas a gestão não está conseguindo. Beleza. O fundo está sendo negociado com 40% de desconto. Eu te pergunto, se você for agora na praça tentar negociar imóvel com 40% de desconto, você vai conseguir? Você não vai, gente. Então, o ativo financeiro dá oportunidade para quem tem o que tá fazendo, minimamente. Então, é um cenário interessante. Perfeito? Então, um vídeo breve aqui para você, só para contextualizar essa situação e tentar te trazer mais um norte. E para você ter acesso a essa planilha de valor intrínseco atualizada com mais de 40 ações, acabei de inserir também Axie Energia. Ó, Axie Energia tá aí, ó. Uma margem de segurança bem inferior ao Bradesco. Você ter acesso a essa planilha atualizada pelo menos trimestralmente. Eu falo pelo menos porque se sair alguma coisa relevante, por exemplo, Bradesco, eu poderia ajustar o valor intrínseco, mas eu vou aguardar porque tem muito crédito extra concursal que vai ser recebido. Então a empresa não vai fazer essa provisão gigante igual a gente está falando. Dificilmente. Então para você ter acesso, já sabe, né? Ó, acabei de atualizar a planilha, fiz um post aqui para os membros. Agora eu permiti a possibilidade de você baixar em Excel e também ter o extrato da planilha. Então assim, espertinho que só quer assinar para baixar, você vai conseguir. Só que você não vai ter acesso à atualização, tá? Tá bom? Espertinho. Tô brincando aqui, mas realmente tem que ser justo com todo mundo. Você vai ter acesso a mais de 100 vídeos exclusivos, mais de 70 postagens exclusivas. Fiz um aporte em Bradesco. Fui lá e postei na comunidade, tá? E você tem acesso à minha carteira do Investidor 10 também. E aí, olha só, você vai ter muito vídeo exclusivo. JHSF, Banco ABC, Zetec, BTG Pactual, iSoluções, uma série de temas que eu não trago publicamente no canal, porque senão eu destruiria o meu canal. Porque são temas de baixo interesse, e aí o YouTube joga você num limbo para te recomendar e já viu. Aqui é o meu negócio, né? Então, menos de R$1 por dia, se for o seu momento, eu te agradeço muito. Mas se não for também, não tem problema. A hora que você puder, a hora que você sentir mais confiança em mim, a gente estreitar relações aqui, não tem problema. Eu quero saber agora a sua opinião sobre Bradesco. E qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui embaixo. Fui!